Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje entrevista um dos principais operadores da repressão durante a ditadura militar. A morte do Malhães, do coronel Malhães, foi queima de arquivo. Na minha concepção, sim. Não só dele, mas do coronel, que eu esqueci o nome, que era o chefe do DOI-CODE na época do Rio Centro, que morreu lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Mesmo modo operandi. Olha, é muito simples. Ó. Lá foram mortos por PMs que iam roubar armas dele. Malhães, mortos por bandidos, né, é comum para roubar as armas dele. Mesma história. E o caso do Fleury, quer dizer, o que começou a incomodar mesmo para que se fizesse a execução dele? O Fleury, ele não obedecia a ordem. Ele fazia o que ele queria. Ele passou a ser ele tinha o apelido de Papa, ele passou a ser o Papa. Papa mesmo, né? E passou, por causa do vício dele de cocaína, ele passou também a se envolver com tráfico. Querendo os louros, né, de quem que ia pegar o Lamarca, quem não ia. Tinha um preso, eu acho que não lembro o nome do preso japonês, não lembro, Japa parece, que tinha sido preso pelo Fleury. O exército mandou buscá-lo. Ele não queria entregar, acabou quebrando o braço do cara, porque o cara já sofreu tortura, não ia abrir mais, né? Aí ele rompeu com o exército, passou a ter uma ligação só com o CNMar. E passou, como ele estava ligado com droga. E quando que ele foi preso, ele disse, se ele caísse, ele ia levar todo mundo com ele. Eles passaram a ver que ele não era confiável. Foi criada a Lei Fleury para tirá-lo, para poder ele não falar, né? E aí foi quando surgiu necessidade de eliminá-lo. Né? E quando é que começou a tarefa de queimar os arquivos mesmo, os papéis e ordens? Foi quando o Geisel assumiu? Foi a partir de 76. Ah, já? Então muito tarde. 76, começaram em 75, 76. Diz que era para poder ter espaço para as outras coisas. Até esse documento ali lá do arquivo, que é o material do DOPS aqui, foi para esse arquivo, né? Aí esse lá no arquivo. E foi destruído? A maioria foi. O que acontecia era o seguinte, né? Como tinha acabado a guerrilha do Araguaia, não tinha inimigo mais, né? Então fabricava, igual o Malhães e o Coronel Brantes, que está vivo, né? Acabaram com o comunismo, com o partido, acho que é o Partido Comunista da Bahia, depois fizeram uma lei no país inteiro, então foi inventado. Aqui o partido não pegava em arma, era contra a violência, mas era fabricado. Quer dizer, eles precisavam justificar para continuar existindo. E você vê, em 1980, quando nós fizemos uma reunião lá do Hotel Glória, que tinha representante de todos os estados brasileiros, mais de toda a América do Sul e 2 ou 3 oficiais da América do Norte, ali foi bolado um plano que o pessoal está entendendo que eu tinha falado que é a Operação Condor. Ali é uma ramificação, né? Porque foi dada a ideia ali de se praticar atentados, né? E jogar para cima da esquerda, para causar uma revolta da opinião pública para continuar o regime militar. Entendeu? Isso foi em junho de 1980. Hotel Glória, eu tenho um jornal da época, daqui, porque lá havia, assim, a fachada era uma reunião sobre segurança pública, né? É tanto que um repórter daqui, chamado Pedro Maia, que faleceu recentemente, ele foi com a esposa, né? Eu também fui com a minha esposa, quer dizer, tinha uma cobertura, uma fachada. Só que nos bastidores que tratou foi disso. E quem presidiu essa reunião é o delegado Celso Teles, lá de São Paulo, que foi o que escreveu a ordem para não fazer a autópsia do Fleury.
Quer dizer, um homem suspeito. E o Rio Centro se enquadrava dentro dessa estratégia de provocar grandes... Só que as coisas que saíram errado, né? O Rio Centro foi um desastre, né? Operacional, né? Operacional. A carta da OAB também, que causou uma comoção, não era para ser daquele jeito, né? Inclusive... A explosão que matou a secretária Lídia, parece, né? E você vê que são coisas aí que tem como chegar, porque a pessoa que levou a carta para ela, que era o parceiro do Rosário, está vivo. E ele falou para a Comissão da Verdade? Não. E como é que o senhor sabe que ele não falou? Porque eu acompanho os depoimentos lá da coisa, mas não foi depor. Não foi depor. E ela não pode, se a Comissão da Verdade ela não pode ser acionada, inclusive na sua condição de testemunha? Pois é, tem esse aí, tem outras pessoas que precisam de haver diligências, né? Inclusive eu propus por escrito que eu me proponho acompanhá-los, se quiserem, né? Até essas pessoas, né? Tem um outro também, que esse é da Casa da Morte, né? É possível se chegar até ele, né? Mas precisa de meios. E ele o quê? Ele é do Exército? Não, esse ele não, foi paraquedista do Exército, era PQD, entendeu? Mas, né, são fatos que precisa de interesse para poder buscar, né? Agora, por exemplo, aqui no Espírito Santo, recentemente, houve uma grande comoção, justificada, aliás, quando a Miriam Leitão, a jornalista, revelou que com 19 anos ela foi presa e torturada numa dependência militar aqui em Vila Velha, não é? Quer dizer, toda essa negativa das Forças Armadas, dizer que nas instalações militares não se fez nada ilegal, cai por terra. Não cai, não tem. Outro dia eu falei na comissão, eu repito aqui agora, o que as Forças Armadas precisavam fazer, no geral, fazer o que eu estou fazendo. Eu errei, as Forças Armadas também errou, chega lá, erramos lá no passado. Hoje, as Forças Armadas é outras Forças Armadas. Os componentes são outros. Agora, tem que, naquele passado ali, houve um erro, houve excesso. E aconteceu lá dentro, aconteceu. Tem pessoas que sobreviveram e acusando, e que foi lá, né? E tem, no caso, hoje eu confesso que peguei pessoas ali para levar para incinerar. Quer dizer, então, por que continuar negando? São fatos evidentes, comprovados, não tem por que negar. O caso do Rubens Braga, do Paiva, né? Não tem. O próprio Malhães, embora ele conta um negócio aqui, depois chegou na comissão, contou outro, mas, de qualquer maneira, está evidente a participação do Exército Brasileiro, né? Então, é isso que as Forças Armadas erramos. Não erramos como um todo, errou, os membros errou, mas como componentes das Forças Armadas, nós estamos aqui para pedir perdão à nação. Acho que esqueceu de fazer. É a lógica. Eu creio que aí acabaria até o antagonismo que tem. Quer dizer, a Comissão da Verdade poderia ter feito mais, com os indícios e as evidências. A maioria das pessoas que participaram comigo, que eu conto o caso e envolve-os, elas negam por quê? O medo de ir para a cadeia. Hoje eu não temo, porque hoje eu não temo ir, não é porque eu desisti de viver, não, pelo contrário, eu quero viver enquanto Deus permitir. É porque eu acho que o que fizemos deve que pagar. Que seja de uma maneira moral, né, que eu creio que também que não há interesse para colocar dessa turma, o mais novo sou eu, os outros têm 80 e tantos anos, quer dizer, vai ter um presídio, um asilo, não é nem um presídio, né? Então, é a realidade. As famílias recebem essas informações com
com certo sangue frio, né? E a partir daí, eu não vejo da parte delas mágoas comigo, né? Porque você vê lá em Recife, os familiares ficaram agradecidos, porque souberam o que aconteceu. A mãe do Santa Cruz, ela mantinha a chave que ele levou quando saiu de casa até a data que eu estive lá. Quer dizer, acabou essa agonia para ela. O irmão da Ana Rosa, ele tinha escrevido um livro sobre o fato, ele pediu que eu pusesse com a minha letra a data que ela foi incinerada, né? Então, e não tem nenhuma. Uma do Rio Grande do Sul, uma parente de vídeo do Rio Grande do Sul, mantinha contato comigo via e-mail, querendo mais ajuda em outras pessoas que sumiu. Quer dizer, então há um diálogo. O que falta das Forças Armadas é esse diálogo. Olha, erramos, mas queremos, né, não tem como reparar, né? Igual eu, não tem como restituir as vidas que foram tiradas, mas posso cooperar para o esclarecimento da verdade e reconhecer que foi um erro. O senhor acha que, por exemplo, esse relatório que os chefes, os comandantes das Forças Armadas apresentaram, tentando provar que nas instalações não houve nada, isto é uma brincadeira, né? Não, é uma falta de respeito com a opinião pública. Eu falo isso, eu falo sem medo, porque a verdade você não pode ter medo de falar a verdade. Eu já tive muito medo da verdade, porque eu escondia fatos. Hoje não, hoje eu encaro de frente, porque eu tenho um compromisso com Deus que eu sirvo, né? E o senhor acha que essas autoridades, ou o sistema todo policial militar, tem medo de que a lei da anistia seja revogada ou seja contornada e eles paguem pelo que fizerem? Eu creio que o grande receio é esse. Tem o projeto, acho que é da autoria da Arundina, né? E a respeito disso, eu acho que o grande medo é esse aí. Só que eu acho que a verdade é muito melhor ter a verdade, que mesmo que mude a lei, eu creio que pelo sistema do nosso direito aqui, não vai acontecer isso. Não é porque eu quero ficar fora, não, mas pela mentalidade nossa, do brasileiro, nossa concepção de lei. Então, eu acho que esse temor deles é mais, eu acho que o temor moral de reconhecer que as Forças Armadas erraram. Errou, confessa. Errou e reconheceu, e com isso pode se engrandecer. Vai se engrandecer, eu acho que vão ser muito mais respeitados. E isso aí ficou um mau exemplo, não só meu, mas de todas as Forças Armadas, porque continua a tortura em tudo quanto é lugar, continua a polícia matando mais do que nunca. E desaparecendo. E desaparecendo mais do que nunca, porque ficou um exemplo que não houve punição, não houve apuração, sequer apuração, né? Delegado, agora, por exemplo, no seu caso, houve uma prisão, uma prisão, mas pelos crimes que lhe foram imputados comuns, né, na área. É interessante, eu fui julgado por um crime comum, só que esse crime era do SNI, foi uma ordem que eu recebi dentro da Procuradoria da República, o Procurador-Geral da Abreu, que está vivo, a comissão. Ninguém procurou ele até hoje. A única coisa que ele fez foi mudar da Praia do Canto para um balneário aqui, mais nada, está vivo, ninguém procurou. E esse crime foi exatamente o quê? Resumidamente. O Jonas, que era envolvido, uma das coisas era roubo de carro, apreendia um carro roubado, ele ia no coronel, o coronel, por sua vez, ia na delegacia, liberava o carro. Os delegados começaram a ficar bravos, porque estava atrapalhando o serviço deles, né? E iam denunciar isso. Isso vazou, que ia sair essa denúncia. Até aí tudo bem, mas aí ele virou e falou assim, o Perdigão, vai ser uma bomba. Eu falei, mas por que bomba? Não, porque você vai fazer vários atentados à bomba, é uma bomba, mas vai passar por isso mesmo. Só que o tiro saiu pela culatra. Por que aconteceu o tiro saiu pela culatra? Por causa, mesmo eu errado, eu tinha limites. Eu não passava alguns limites, né? Por exemplo, pessoa inocente eu achava que não podia acontecer, que tinha que ser preservado.
mandei colocar a bomba no carro dele. Bom, almoçando ali no Dallas, chega o Jonas no carro que estava a bomba, com duas jovens, chamadas Denise e Deia Gava. Quando eu vi aquelas duas jovens, eu virei e perguntei para o Odilon: Odilon, onde você colocou a bomba? No tanque de gasolina. Falei: vai morrer as duas. Falei com ele: eu vou pedir o carro dele emprestado, você vai mudar, você vai colocar a bomba de tal maneira que só atinja o motorista. Foi feito dessa maneira. As duas meninas não sofreram escoriações leves. Só que, quando elas chegaram no hospital, a primeira coisa que elas lembravam: nós almoçamos com o delegado Cláudio Guerra. Aí a manchete no dia seguinte, meu amigo Rogério Medeiros começou: delegado Cláudio Guerra, e realmente era eu. Não que eu coloquei, mas foi descoberto por causa daquele limite que eu tinha, que inocentes não podiam morrer. E qual foi o momento da verdade, o estalo? A verdade. Quando eu estava lá iniciei lá no presídio, eu não concordava, eu achava que era injustiça, que eu era um policial, não podia estar misturado com bandido comum. Aí comecei a arrumar artimanha para sair. Bom, chega uma senhora com mais outras pessoas para pregar lá onde eu estava. Aí ela chegou, pediu autorização para entrar lá para cantar. Eu falei: pode entrar, né? Aí entrou, começou a falar, e ela falando, olhando para mim. Aí eu comecei a olhar para ela, porque ela está viva, a gente conta de vez em quando nos cultos, né? Idêntica à minha falecida mãe. Fisicamente era como se eu tivesse visto a minha mãe falando. Aquele dia ali, a farsa começou a cair. Desabou, né? E eu fui mudando. Não foi assim de vez, mas fui mudando. A seu ver, nas duas condições, de pessoa religiosa e de um funcionário público, a comissão, e de cidadão também, a Comissão da Verdade podia ter ido mais fundo e mais longe e mais rápido. Eu creio que sim. Hoje, eu acho que esse presidente da comissão que está lá, que é o Pedro Delari, é o mais imbuído da busca da verdade, focando uma coisa só. Porque nas outras administrações para trás, né, fez assim. Difuso. Aí não estava chegando a lugar nenhum. Não, ele está focando em umas coisas certas aqui, né? Então tá conseguindo alguma coisa. Agora precisa mais. Mais e mais depressa. E depressa, porque tem até dezembro, né? Quer dizer, aquele documento das Forças Armadas dizendo que nada ocorreu nas instalações militares foi um erro infantil. É uma afronta à inteligência de todo mundo, que as provas que aconteceram... A Miriam Leitão? Está tudo aí. Tem a Miriam Leitão, tem muitos outros que foram torturados lá na Barão de Mesquita. Tem muitos que sobreviveram, foram torturados, dão nome de pessoas que ministrou aulas de tortura lá dentro. Tá aí. Né? Muito bem. Queria agradecer essa sua contribuição à verdade, à busca da verdade. A verdade não existe, mas a busca da verdade. A busca da verdade. E mais uma vez, espero não precisar incomodá-lo de novo, mas se for o caso, volto aqui outra vez. Tudo bem. Muito obrigado. E eu queria terminar também, pedir para registrar que o que eu faço, o que eu tenho tentando fazer, não é para vaidade própria, não é procurando holofote, é apenas cumprindo o meu dever de cristão hoje e de respeitador da lei de Deus e dos homens, em respeito à família, né? Então é isso. E também falar para você que foi a única duas entrevistas que eu dei da imprensa nacional. As outras duas que eu dei foi para o exterior. E dizer a você que aquele trabalho que foi feito aqui repercutiu, porque foi a partir daí que as comissões começaram a investigar e desenrolou alguns fatos. O pastor Cláudio Guerra não fez sermões durante o depoimento ao Observatório da Imprensa.
Ele quer apenas buscar a verdade. Não tem medo da verdade, pronto a encarar a justiça. Mas desta conversa de 60 minutos, realizada no dia 3 de setembro, no município de Serra, ao lado de Vitória, Espírito Santo, ficou claro que o erro não tem limite. Erra-se um pouquinho, sempre com bons pretextos, e o erro se acrescenta, cresce, se avoluma, extrapola. O aparelho da repressão acreditava que poderia delinquir em defesa da segurança do Estado, logo descobriu que a delinquência não tem limites. O inspetor Fleury foi queimado porque não via erros no narcotráfico. Cláudio Guerra executou o tenente Odilon porque começou a matar em causa própria. O coronel do Exército Paulo Malhães, do DOI-CODE do Rio, assassinado recentemente, também esteve ligado à contravenção. O malfeito, o ilícito, a corrupção e a delinquência têm uma dinâmica que não pode ser esquecida.